Quais são os problemas mais comuns do Jeep Renegade? Eu resolvi compilar isso num segundo vídeo de guia de usados aqui, de um dos SUVs mais vendidos do Brasil. Quais são os problemas que ele apresenta ao longo do tempo? Quanto custa consertar? Quais são os pontos positivos e negativos do Jeep Renegade? É o tema deste vídeo aqui no Autos TV. Jeep Renegade usado. Olha, eu já fiz um guia aqui de usados no canal que fez bastante sucesso, deu muita audiência, com o Jeep Renegade preto que eu tinha na época. Depois eu comprei esse outro carro aqui, é o carro que eu uso já há bastante tempo, e eu vou compartilhar com vocês como é que tem sido o uso desse carro, grupos que eu participo ali, é grupo de WhatsApp, é grupo de rede social, onde as pessoas falam a respeito do Jeep Renegade, dos problemas comuns. Vou falar que eu tive alguns, eu vou dizer quais são os que eu tive e como que eu corrigi. Então esse guia serve para você que está comprando um Jeep Renegade usado, ou para você que tem um, que de repente pode ser um problema que você tem, não sabe que é crônico do carro, nem sabe que o problema existe. Então vamos conhecer um pouquinho mais do carro. Essa plataforma do carro, para vocês saberem, né? Ele foi o primeiro da plataforma Small Wide, que é o nome da plataforma, da base feita lá na fábrica da Jeep, em Goiânia, em Pernambuco. A partir desse carro veio a Toro, tem a mesma base, também veio o Compass com a mesma base, e hoje o Jeep Commander também usa a plataforma Small Wide produzida lá em Pernambuco. As dimensões, ele é aquele carro inspirado nos clássicos da Jeep, né? Então ele é formas bem quadradas e é um carro com uma construção muito robusta, é um carro forte de fato. Pode não ser muito potente, mas é um carro com uma construção bastante forte para aguentar bastante o uso intenso. Uma boa altura do solo, a dianteira e traseira nem tanto no ângulo de ataque ou de saída, porque ele é um pouquinho baixo aqui na dianteira, então ele pode raspar um pouco. No meu uso ele raspa às vezes um pouquinho, ó, tá vendo o defletor ali, ó? Ó, o defletor às vezes pode raspar. Essa versão aqui tem faróis halógenos, ainda não teve aquela atualização de 2018 ali, né, para a linha 19, que ganhou aquele farol novo. Essa versão tem farol de neblina, ela tem até o corner light, né? Você vira o volante, ele liga um pouco o farol de neblina para ajudar na manobra. Mais um carro em termos de dimensões, com um porta-malas pequeno, mas com muito espaço de cabine. Essa é uma grande vantagem do Renegade sobre os outros modelos do mercado. Então, basicamente, esse é um SUV de projeto recente com uma mecânica que foi aproveitada da linha Fiat, sim. É o motor que estreou na Fiat Strada 1.8, usaram no Punto, usaram em várias versões de carros da Fiat, né? Na própria Strada, muitos carros da Fiat usaram esse motor. Então existe um ponto positivo aí, que é a questão da manutenção, que é simplificada, e um ponto negativo, que é a relação peso-potência do carro. Ele é pesado para o motor 1.8, mesmo com quase 140 cavalos, ele é um carro de 1,5 toneladas, e por isso ele fica pesado para esse motor. E ele foi durante 3 anos consecutivos o SUV compacto mais vendido do Brasil, disparado. Foi um sucesso de vendas os primeiros modelos. Depois de um tempo ele perdeu para o Tracker, né? Quando chegou o Tracker em 2020, se tornou logo o mais vendido. Depois perdeu para o T-Cross, hoje perdeu para o Creta, e esses concorrentes estão ali brigando para ser o primeiro. O Jeep Renegade hoje é mais ou menos o 4º ou 5º mais vendido, mas isso foi por uma estratégia da própria Jeep. Por quê? Essa plataforma Small Wide é uma plataforma cara, ela tem suspensão independente na traseira, é uma plataforma robusta, né? A plataforma da Toro, do Commander, do Compass. Então o que eles fizeram? Colocaram o motor 1.3 turbo hoje, que é bem mais potente, e o carro ficou caro. Na faixa de R$135 mil, o mais em conta Renegade. E a Stellantis, também é dona da Fiat, deixou o posto de modelo de entrada para o Fiat Pulse e para o Fiat Fastback, que usa a plataforma MLA, que é uma evolução da plataforma do Argo. O que aconteceu? Essa plataforma MLA, ela é muito mais barata de ser produzida e o lucro deles é muito maior. Então, por isso, eles deixaram de propósito o Jeep Renegade mais caro para ele vender menos e eles conseguirem lucrar mais com modelos da marca Fiat de maior volume, com uma plataforma mais barata.
E de fato, ele é um carro com uma estrutura bem robusta. Eu vou provar para vocês por que isso acontece, né? Maçaneta grande, retrovisor grande, mas não é só isso. Dá uma olhada nas dobradiças do carro, na estrutura, na espessura de chapa do carro. Você vai comparar com outro SUV compacto, ele tem uma estrutura bastante forte, né? Borrachas duplas, uma vedação muito boa também. Então toda a estrutura do carro, ela é feita para a robustez. Agora, potência não é muito com ele, porque ele é um carro de quase 1,5 toneladas, e nessa versão aqui usa o motor 1.8 aspirado de origem da Fiat, como vocês já sabem. Esse motor aqui, que é o motor e-Torque, ele chamava Evo nessa época, né? Mas é o mesmo motor que estreou ali na versão da Palio Weekend Adventure, né? Ela estreou com esse motor, tinha 1.6 e 1.8, mas é o mesmo motor. Comando de corrente, 4 cilindros, aspirado. Também usou na estrada, também usou no Punto. Em vários modelos da Fiat teve o registro de uso desse motor. E assim, ele é um motor flex, né, de 139 cavalos com etanol, uma boa relação de torque, e ele trabalha com câmbio Aisin, que é o câmbio japonês de 6 velocidades. Então é um conjunto de motor e câmbio bem tradicional, bem comum e que não dá problema. Para você comprar esse carro, você vai olhar coisas básicas, né? Nível de óleo com o motor frio aqui. Fluido de radiador, ó, tá vendo aqui, ó, entre o mínimo e o máximo, tem que estar clarinho, não pode estar escuro, né, com barro, por exemplo, é um mau sinal. E o funcionamento do motor sem ruídos. Mas é um motor sem segredos, não tem turbina, né, não tem injeção direta, é um carro com um motor simples de manter e combinado com o câmbio automático de 6 marchas, que é o câmbio Aisin japonês que usa em muitos carros. E aí vem outra polêmica sobre o Jeep Renegade, que é a questão do famoso trocador de calor, né? Os proprietários do Compass, proprietários da Toro e proprietários do Renegade reclamam, né? Alguns tiveram problema e quebraram o câmbio desse carro até prematuramente. E aí eu vou dizer para vocês por que isso acontece. O câmbio Aisin, ele tem 6 velocidades e ele tem uma peça chamada trocador de calor. Gente, transmissão automática, ela não dá problema, mas ela requer manutenção. E a manutenção básica é trocar o óleo do câmbio. Tem que trocar o óleo do câmbio. Se você não troca, se você de repente não faz nem a manutenção do radiador, deixa ele com barro e tal, você pode ter esse problema nessa peça pequenininha que chama trocador de calor. Se você vai comprar um usado, troca essa peça, troca o fluido do câmbio automático e você não vai ter problema. Não é só carro usado sentar e andar. Tem que trocar óleo, tem que trocar filtro, e eu recomendo você trocar o óleo da transmissão automática Aisin de 6 marchas e você não terá nenhum tipo de problema. Porque é um carro com uma manutenção tranquila, porque é motor aspirado, não vai te dar muito problema. Agora, ele não é econômico mesmo. Muita gente reclamou, né? Na época, a Jeep divulgava que o consumo dele é entre 7 e 8 km com etanol, 10 a 12 na gasolina. Na prática, não é isso. Eu vou te dizer que com etanol eu faço 6 km por litro e com gasolina eu faço 8,6 na cidade com esse carro. Esse é a minha experiência de uso com o Renegade de vários meses. É bem abaixo do que o Inmetro indica. E eu tenho filtros, óleos novos, manutenção todo em dia, vela, cabo, tudo verificado, e o carro simplesmente não faz esse consumo, porque é uma questão da física. Ele é grande, ele é quadrado, ele é pesado e o motor não é muito potente. Coisas da vida e das leis da física. Então, embora tenha assim muita piada na internet, o Renegade atola, o Renegade não sobe a rampa do prédio, né? Tem aquelas coisas, mas ele é um SUV urbano. A versão Flex é um SUV urbano. E esse vídeo é sobre a versão Flex. 4x2, não é carro para andar na praia, não é carro para ir para o sítio, não é carro para andar em estrada de terra e para fazer trilha. É um veículo 100% urbano, bom até para viajar, mas é um veículo urbano, não é 4x4. E se você vai comprar um usadinho, você sabe o seguinte, né? Tem que fazer aquela manutenção básica. Eu participo de grupos de gente que tem Jeep Renegade. Para você comprar um, tem que olhar algumas coisas básicas, e essas pessoas dão muitas dicas interessantes. A primeira, quando você for andar com o carro, não pode ter ruído no motor, óbvio, né? Qualquer carro. Outra coisa, ruídos da suspensão dianteira. Carro pesadão, então ele é muito pesado para o conjunto de suspensão.
às vezes tem algum ruído. Bandeja, bucha, bieleta são problemas comuns e é geralmente na suspensão dianteira que ele dá problema. Outro problema comum, que é até característica do carro, ele tem freio a disco nas 4 rodas, coisa que muitos carros na época e hoje não tem. Tá vendo ali, ó? Mopar é a própria pastilha original do carro. Mas essa pastilha traseira, ela costuma balançar. O disco e a pastilha, né, juntos ali, ela costuma chacoalhar. Teve até recall a respeito disso. Então você vai andar, abaixa o vidro, fica de olho em ruídos vindos do freio traseiro. Geralmente é a pinça que se solta com certa facilidade. Outra coisa dentro do carro, para você ficar bem atento. Características do Jeep, ó, ele tinha esse painel aqui com essa laminha jogada, aquela coisa um pouco mais tradicional da linha do Jeep, né, inspirada no Wrangler, por exemplo. O desenho dele tem muito essa inspiração. Essa versão aqui com multimídia, né, multimídia que era de 5 polegadas, com câmera de ré, com sensor. E eu vou mostrar uma questão aqui para vocês, ó, quando você vai comprar o carro. Esse aqui tem o alarme, inclusive, chave da Jeep, não era partida por botão. Vamos ligar aqui o carro. Quando você for manobrar o carro, fique de olho nesta manobra aqui. Ele é direção elétrica, então pode fazer, ó. Você vai dar a volta, ele não pode dar um plec. Tem muitos Renegades que dão um plec quando você vai de batente a batente. Ele tem que estar assim, ó, suave. Quando faz plec é bieleta. Outro problema comum, se tem barulho aqui na coluna da direção, também tem um suportezinho aqui que costuma quebrar com certa facilidade. Principalmente em carro que passa muito em buraco, o dono é ou descuidado ou o lugar não favorece muito. Então tem que ficar de olho nessa característica. O painel dele é analógico nas pontas, né, com contagiros e digital. É o painel mais completo que você vai achar em carros dessa geração, né? Ele tem itens como pressão de pneus, ele tem leitura de alerta de radar, alerta de velocidade, piloto automático. Ele realmente é bastante configurável. Aqui nessa parte central você tem muita coisa legal para você poder configurar no carro. Tem shift pedal com o câmbio Aisin de 6 marchas, vou até explicar uma característica depois. E toda a construção dele muito bem feita, painel emborrachado, que é uma coisa que muito SUV dessa época não tem. Retrovisor é grande, o que para moto não é bom, mas para fazer manobra ajuda muito. Aqui, ó, aqui é a multimídia original do carro também, ela tem esse bem-vindo aí, o sistema Uconnect. Eu recomendo atualizar, porque esse aqui é 2016, é a 5, é pequenininha. Você pode colocar uma de 7, uma de 8, uma de 9, uma de 10. Coloca com uma boa moldura, você vai poder ter um equipamento mais bacana. Mas no original, ele já vinha com câmera e com sensor de ré. Se não tiver também, você pode colocar, tem muito produto bom no mercado. O ar-condicionado é digital, dual zone, que é bem legal. E o câmbio automático, tá uma sujeirinha aqui, mas é um câmbio Aisin de 6 velocidades. E o freio de estacionamento, ó, é aquele do tipo elétrico, que é bem mais seguro. Então eu recomendo, eu acho que é um carro muito bom com essas características técnicas aqui, principalmente na versão Longitude, que é mais completinha. Característica que é comum, muitas reclamações vêm dessa questão, é vidro elétrico. Alguns dão uma batida seca na volta aqui, né? Às vezes é um problema de vedação do vidro, né? Então, ó, esse aqui funcionando normal, e também aqui tem um probleminha de infiltração de água nesse... É uma espécie de um quebra-vento falso, né? De entrada de água aqui. Se você vê que tem algum vestígio, ó, na borrachinha, se afasta aqui, se tem muita água, significa que está entrando água aqui pelo quebra-vento falso. É um problema ruim. Assim como todo carro ali de origem Fiat, montagem Fiat, né? Olha essas borrachas aqui de vedação. Na Toro dá muito problema. Então você tem que olhar se tem aquele, como se fosse um musgo, né? Algum sinal de que a borracha está desgastada, ou o guarda-pó. Assim você vai evitar problemas, ó. Checa bem a borracha, vê se tem algum tipo de problema, que pode ser vazamento de água ou desgaste da borracha esfarelando. Aí é só você trocar a borracha. Não é caro, mas é uma questão que você tem que ficar bem atento. Olha aqui, ó, mais uma questão importante do carro, farol de neblina. Você vai acender o farol de neblina aqui, e muitos donos aí, amigos desses grupos que eu falei para vocês, eles percebem queima do farol de neblina. Inclusive aqui, ó, é um problema comum, e o meu está queimado. Eu acionei e o meu farol de neblina está
queimado. Por quê? Entra muita água pelo plástico aqui por baixo, né? E aí a Fiat sempre teve esses probleminhas elétricos, então fica de olho se está queimado. É simples, vende até kit de substituição para farol de neblina. Você pode até atualizar com LED, aquele redondinho, bonito, DRL, farol de LED também, porque como ele já teve LED original, você não vai ter problema de fiscalização, mas acho que é uma atualização importante e um ponto para você ficar atento com o seu Jeep Renegade. Agora, é um carro que já sofreu nada menos do que 7 recalls ao longo da sua vida. Software da central do motor, necessidade de atualização, módulo de airbag também deu problema, cabo do freio eletrônico de estacionamento deu problema, software do comando eletrônico da chave de seta também é comum quebrar, software da central do airbag, mais um probleminha de airbag, e pinça do freio traseiro. Só que isso aconteceu ao longo de vários anos, né? De 7 anos para ser exato. Então quando você for comprar um Jeep Renegade, pega o número do chassi, entra lá no site da Jeep e você vai jogar o número do chassi e descobrir se existe algum recall pendente para o carro. Na transferência do documento, você também vai saber se existe um problema e se precisa de recall. E essa versão que já é antiga, né? Eu falei aqui de LED e tal, atualizações que eu vou fazer no carro, que eu pretendo fazer nele, são colocação de LED para te dar um farol de longo alcance muito melhor do que esse daqui. Vou atualizar. Vou trocar o kit de farol auxiliar também, acho que vale a pena essa atualização. Uma multimídia maior e melhor do que o sistema e o Connect, né? Aqui, por exemplo, esse daqui de 5 polegadas eu acho pequenininho. Como ele cabe, tem moldura boa, tem moldura da Fiamon, tem produtos aí de várias marcas que são bacanas para você colocar e atualizar. Acho que vale a atualização e o carro vai ficar bem mais legal de usar e de andar. E para você que está procurando um carro usado antes de você fazer negócio nesse carro usado, fica no vídeo que mais para frente eu vou falar de uma parceria exclusiva aqui do Autos TV com a Visão Total Vistorias. Você vai fazer vistorias Visão Total com um desconto muito especial que está lá no final do vídeo com o meu código de desconto para você apontar o seu celular e pagar mais barato nessa inspeção antes de fechar a compra do seu carro usado. Então dá sequência no vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação e lá no final eu coloco o código para você fazer a vistoria com preço bem especial. Bom, e antes de você comprar um carro usado, além de fazer vistoria cautelar, tem que andar no carro. Eu sempre digo isso para todo mundo. Então vamos dar uma voltinha com ele. Posicionou no D, vamos dar uma voltinha. Bom, características do carro, você vai perceber que de fato ele é um carro um pouco mais pesado do que outros SUVs que você vai olhar. Mas nessa geração você tinha Creta 1.6, você tinha o que? EcoSport também 1.5, não é muito diferente. O Renegade é 1.8 aspirado e torque motor da Fiat. Essa versão ela é bem completinha, tem o destravamento, tem a subida automática do vidro, tem alarme na chave, ar, direção elétrica, multimídia. Bom, aqui você tem nesse carro a suspensão que é McPherson na dianteira, é multilink na traseira, poucos SUVs vão ter suspensão independente. E uma coisa que você vai notar de cara, o câmbio dele demora um pouquinho, é um câmbio meio lento para trocas de marcha, mas é do carro, é programação do próprio carro. Se você for acelerar e quiser adiantar a troca de marcha, usa o Shift Pedal, ó, como eu usei. Estava na segunda, já coloquei a terceira, ele não vai entrar na quarta por causa da velocidade. Mas dá para você manipular usando o Shift Pedal, não precisa apertar mais nada e você vai ter esse adiantamento aí, um desempenho mais leve. Como é motor aspirado, ele tende a crescer, ó, muito no giro, mas isso é normal do carro. E para você que está procurando um para comprar, um usado, você vai ter que baixar o vidro aqui, né, o vidro elétrico, e vai ouvir ruídos de suspensão, que são super comuns. Na dianteira, né, de amortecedor, de bieleta, como eu falei, aqui também, né, no volante do carro. Então com ele parado, você vai fazer aquela do batente a batente, ó, e ficar de olho, ó. Ver se tem algum barulho. É normal ele fazer um barulhinho que é do giro, do próprio pneu da rolagem, mas ele não pode dar batida seca aqui no volante. Se tiver isso, é um problema simples de resolver, pode ser bieleta, mas é uma questão que você tem que ficar bastante atento, tá? A suspensão dele não tem muito curso, ele é um pouco duro mesmo, e essa questão do giro, ó, trocou para a segunda, mas olha como ele demora, ó.
trocou para a terceira, mas ele vai trocar lá em 3.000 giros. Então por isso que é um carro que acaba consumindo mais combustível. Ele demora a fazer a troca de marchas, e isso, claro, quanto mais giro, mais gasto de combustível, né? Ó, aqui andando numa avenida, né, algumas características, ó, apertei Shift Pedal de novo. É um carro que em baixo giro, né, para aquele uso urbano normal, ele é silencioso, é um carro bastante estável, e o que me atrai para o Renegade como boa opção, ele é espaçoso na cabine. Porta-malas não, mas eu também não viajo com esse carro, é para usar aqui na cidade mesmo, então ele atende perfeitamente. A visibilidade é muito boa, ele é mais recuado, né? Tem o vidro grandão que é quase em pé, herança dos Jeeps também, e essa versão ela é super bem equipada. Muita gente reclama que queima luz, queima lâmpada, tal, que é um mal desses carros da linha da Fiat, né, e da Jeep também, a mesma, digamos assim, a mesma coisa, mas é uma questão que é super comum de trocar lâmpada. Eu não tive nenhum problema já há meses com esse carro, nunca queimou nada, a não ser o farol auxiliar ali que eu tenho que trocar. Mas ele é bastante espaçoso, bastante estável, e eu acho que a mecânica dele também tem uma manutenção bem tranquila. Você vai olhar a troca de óleo e filtro, né, ver quando foi feito. Nunca pega um carro usado e sai andando com ele, troca o óleo, troca o filtro. Você vai ter um gasto pequenininho e vai ter um excelente carro nas mãos, se você não morar em sítio, claro. Se você não morar na praia, obviamente, o Jeep Renegade vai ser um bom companheiro para o seu dia a dia. Para falar que eu nunca tive problema com o meu Jeep Renegade, no uso dele, desde que eu tô com ele, logo no começo, ele ficava fraco de vez em quando, com o motor quente. Então ele perdia ali, ficava bem fraquinho, você tinha que dar o pé no acelerador para ele voltar, para ele acordar. E isso foi a sonda lambda que eu tive que trocar. O que acontece? Tem gente que infelizmente coloca combustível de má qualidade. E aí o meu mecânico falou, isso aqui, combustível de má qualidade, além de carbonizar o motor, dá vários tipos de problema, também dá pau na sonda lambda. É normal dos Fiat, né, nas Palio Adventure, acontecia bastante isso. Então eu vou trocar a sonda lambda, vou ver se no tanque tem sujeira, a gente limpa o sistema e vê se tem vela, filtro, essas coisas, mas não tinha nada. Era só a sonda lambda mesmo. Não achei caro a peça, fez a troca, e aí o carro nunca mais apresentou esse tipo de problema. E agora eu quero falar com você que está procurando um Jeep Renegade usado ou qualquer carro usado. Antes de apertar a mão ali do vendedor, antes de fechar negócio em qualquer carro usado, não deixe de fazer vistoria cautelar. E você sabe, Vistoria Visão Total, que é parceira aqui do Autos TV, é referência em vistoria. Eles vão fazer uma análise completa, estrutural, danos do carro, se ele já foi batido, se já teve sinistro, quantos donos teve. Laudo cautelar é vital antes de você comprar um carro usado. A Visão Total tem 150 lojas em 17 estados do Brasil. É só você encostar lá, tô deixando o meu QR Code para você pegar um desconto especial para fazer essa vistoria cautelar antes de fechar negócio e decidir pela compra do seu Jeep Renegade. É um preço bem especial, só você pegar aqui o código de desconto e levar numa loja Visão Total. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham curtido esse conteúdo. Eu dei dicas sobre a minha experiência pessoal de uso e de amigos que eu conheço, de pesquisas que eu fiz sobre os problemas mais comuns do Jeep Renegade. A manutenção desse carro não é complicada, ele tem pequenos pontos de atenção, principalmente elétrica, suspensão. Dá pra gente fazer muita atualização legal com equipamentos aí nesse carro, LED, som, dá pra melhorar bastante, mas é um carro bastante confiável e de manutenção tranquila.